Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Estrela da Manhã. Hoje o nosso tema é um tema extraordinário, né? É um tema que eu acredito que muitas pessoas acabam não dando muita atenção, mas é um dos temas principais de tudo. Aqui, nesse tema, a gente vai ver qual que é a profissão de Deus. A gente está fazendo o estudo ouvindo a voz de Deus. Esse estudo aqui, você vai ter ele disponível para você poder fazer download, tá? Ou para você solicitar esse estudo na sua casa de graça. O tema de hoje é a beleza da criação, é o estudo número 2. E esse tema, a criação, significa que existe um Criador. E é basicamente a profissão de Deus. Sim. Ele é o Criador. E a gente vai aprender aqui o que a Bíblia diz sobre a criação. O que a Bíblia diz sobre a nossa criação. A criação da terra, a criação dos animais, a criação de toda a natureza, inclusive dos seres humanos. Como que ela descreve a criação, né? E o que a gente pode aprender com base na origem da nossa raça, a origem da terra, tá? Eu vou passar a palavra aqui para o irmão José Luiz. Gostaria de primeiro apresentá-lo, né, novamente. Boa noite a todos. O irmão José Luiz é um excelente pregador, né, palestrante, cantor, né? É uma pessoa que ele prega, ele canta e prega, tá? E tem até umas dicas que já me deu aqui que eu para poder ensaiar, né, algumas músicas. E mais uma vez é um excelente prazer ter você aqui no nosso podcast. Prazer é todo meu poder voltar aqui a essa casa, né, e podemos falar da beleza da criação de Deus. Amém, amém. Eu vou pedir então para você comentar sobre esse tema, né, que a gente vai começar, e aí a gente faz a oração. A gente pode... O próprio tema aqui, ele fala que toda a natureza de Deus, ela expressa ordem, ela expressa beleza, né? Deus colocou assim o homem na natureza sem nenhum tipo de dificuldade de poder contemplar. Você quer encontrar a Deus, você contempla a natureza, né? Embora hoje a nossa natureza esteja bem, podemos dizer assim, debilitada pela própria devastação do homem, ainda na própria natureza você vê a mão de Deus ainda guardando, protegendo lugares, não só aqui no nosso país, mas em várias partes do mundo, mantendo belos, né? E não tem como dizer que não tem ali um arquiteto, um construtor, um criador para todas essas coisas. Então, Deus é maravilhoso, né? Eu fico pensando como é que vai ser o céu, com tanta beleza que nós temos aqui ainda. Verdade, a gente está nos finalmente, a gente até já comentou sobre os sinais, né? Sim. Agora a gente vai para o começo, para a origem, Sim. Né? Mas não menos importante, na verdade ele é o começo de tudo. Sim. Eu vou pedir para o irmão fazer a oração para a gente poder iniciar então o nosso estudo. Vamos orar? Pai querido, damos graças a Ti pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra. Primeiramente pedir perdão a Ti das faltas, todas as coisas que não lhe agradam. E rogar a Tua Santa Presença no meio de nós, com a presença do Espírito Santo, nos dando condições de sermos inspirados por Ti, para podermos revelar verdades bíblicas para o nosso engrandecimento e para o engrandecimento de todas as pessoas que irão ouvi-las e irão aprender também um pouco mais sobre Ti. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de lembrar que todas essas perguntas que nós vamos fazer aqui, elas serão respondidas à luz da Bíblia, tá? A Bíblia, ela é considerada por nós como a palavra de Deus, né? Não só por nós, mas Deus ele deixou para a gente como herança, né? A palavra dele. Então é a palavra dele que vai dizer para a gente tudo referente à criação, da origem do nosso planeta, a origem dos seres humanos e tudo mais. Sim. Né? E gostaria de pedir para você também, se você tiver a Bíblia aí, que você possa acompanhar, tá? A gente vai deixar sempre o versículo aqui para você poder acompanhar e você vai poder acessar. Se você quiser utilizar a sua própria Bíblia aí na sua casa, a gente não só recomenda, mas a gente frisa bastante para você sempre verificar, independente de quem estiver falando de Deus, de quem estiver falando das Escrituras, sempre verifique, anote o versículo, para que você possa chegar na sua casa e verificar na sua Bíblia, tá? Porque a Bíblia é a principal fonte, Bíblia né? É a nossa fonte de fé, esperança e de credibilidade, né? Exatamente. E na realidade, quando nós lemos a Bíblia, escutamos a voz de Deus. Amém, isso mesmo. Eu vou fazer aqui a primeira pergunta e a gente vai ver segundo a Bíblia, tá? Como era a terra antes de ser criada? Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, verso 2, né?
Isso. A Terra era totalmente sem forma e vazia, né? Mas vamos confirmar aqui. Vamos ver que não seja eu quem fale, mas que a própria Bíblia fala, né? E a gente comenta, né? A gente comenta. Então, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 2, na realidade, se nós lermos logo no primeiro versículo, nós vamos ver quem que criou a terra, né? Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a palavra de Deus mesmo está dizendo que o autor da criação desse planeta e do universo é Deus. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que interessante. Um dia Deus resolveu criar esse mundo, né? Então, quando ele chega aqui nesse mundo, o que ele vê? Uma terra de que forma? Sem forma. Sem forma. Vazia. Sem vazia, só com as águas, né? Diz que o Espírito de Deus, na realidade, é o próprio Espírito Santo, ele planava, né? Sobre as águas, né? Por quê? Porque não tinha onde ele colocar os seus pés, porque a terra ainda não estava formada. Nós precisamos entender que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Deus é criador de todo o universo, esse vasto universo que nós, na realidade, o homem tenta conhecer, mas ele não conhece, né? Deus, ele é o grande criador e continua criando até os dias de hoje, né? Vários cientistas falam assim, está surgindo ali uma nova estrela, um novo planeta. Pode ter certeza que é a mão de Deus, é a criação de Deus. Então Deus ainda, até os dias de hoje, ele ainda cria. Nossa, é fantástico. Eu sempre, quando eu gosto de saber notícias sobre o universo, sobre a ciência, né? E eu acho interessante que sempre quando eles falam sobre os números, eu fico tentando imaginar essas distâncias. Geralmente a estrela mais próxima está a 10 mil anos na velocidade da luz da Terra. Aí você para pensar qual que é a velocidade da luz. Né? É 300 mil quilômetros, mas não é quilômetros por hora, é por segundo. Aí você para pensar, 10 mil anos a velocidade da luz para chegar na estrela. Aí você para pensar a distância que é, como o espaço é gigante. E como que Deus, ele criou a nossa Terra aqui, criou os seres humanos e criou tudo, a gente vai ver aqui. E como que esse universo, ele é gigante, né? E como que Deus, ele é grandioso, né? Para conseguir criar tudo isso. E eu acredito que, segundo, né, a gente vai aprender aqui, Deus, ele tem um propósito, né, para a humanidade. Ele não criou sem finalidade, né? Bom, é interessante que, me diga isso que você está falando. Nós temos uma estrela chamada Estrela Maior. Não sei se você já ouviu falar dessa Estrela Maior. Já. Você imagina uma bola de praia e uma bolinha de gude. Então, esse planeta, Estrela Maior, imaginamos que ele é do tamanho de uma bola de praia. E o nosso planeta é do tamanho de uma bolinha de gude. Nossa. Né? Num voo comercial, um avião, ele demoraria 900 anos para dar uma volta na circunferência desse planeta. Nossa. 900 anos. Cientistas calcularam. Você sabe o que é isso? E detalhe, o avião viaja no mínimo a 900 km por hora. Então vamos colocar um voo comercial, que é um voo de 900 700 a 900 km por hora. 900 km, e né? Rápido, em média. Imagina. Demoraria 1000 anos para dar uma volta. E na Terra é só 24 horas, né? Na Terra... 24 horas lá seria 1000 anos, praticamente. Então, para você ver o tamanho disso tudo. É algo assim, inimaginável. Por isso que Paulo fala assim, nenhum olho viu, nenhum ouvido jamais ouviu, nenhum coração jamais sentiu. Romanos 8, acho que é 8:18. Aquilo que Deus tem preparado para os seus. Então, tudo que você vê de mais bonito aqui nesse planeta não é nada comparado àquilo que Deus tem preparado para aqueles que se salvarem. Nossa, né? Isso é importante porque às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente fica em busca de riquezas aqui, a gente busca de poder, tem gente que almeja muito isso. Sim. E aí você para pensar, você olha assim, nada aqui, nenhuma vida, por mais extraordinária que seja, não chega nem aos pés do que a gente vai ter lá, vai receber no céu. Não chega nada. Né? A vida aqui, na realidade, é um sopro. E miserável aquele que baseia a sua vida nessa vida. É um sopro. Certa vez os primos de Matusalém falaram assim,
estavam tendo inveja dos anjos, porque naquela época eles viviam na faixa de 800 e poucos anos. Eles falavam assim, nossa, o que somos... Está lá em Gênesis também, só não me lembro o capítulo. O que somos nós? Vivemos apenas 800 e poucos anos, comparado aos anjos que Deus fez, que tem a vida eterna pela frente. Olha isso. Né? Praticamente 6 mil anos atrás eles falavam dessa forma, vivendo 800 e poucos anos. Imagine nós, na faixa de 65, 70, e quem vive um pouco mais, 90 e poucos anos. Né? Então o miserável é aquele que espera só aqui. Né? Não era plano de Deus que esse planeta viesse a ter essa condição miserável que ele existe hoje devido ao pecado. Mas uma coisa você pode ter certeza que um dia isso vai acabar. Amém. Né? Amém. Um dia isso vai acabar. Bom, vamos para a próxima pergunta, vamos lá. Como foi formado o universo? Agora a gente tem 2 versículos. Sim. Hebreus 11:3. Vamos lá no Vou pedir livro para de vocês Hebreus. aí. Hebreus 11:3 e Salmo 33, do 6 a 9. Sim. Livro de Hebreus Eu vou ler Salmos, tá? é o livro de Galerias da Fé, né? Lá pertinho de Apocalipse, pertinho de Tiago. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hoje você vê como, né? Como é que você vê o mundo hoje? Quanta coisa ruim que tem, quanta coisa, sabe? Quanta miséria, quanto lixo. Esses dias eu estava vendo um navio que os estrangeiros fizeram lá para captar a quantidade de plásticos que estão no mar, e é toneladas e toneladas e toneladas. Eles colocam uma rede muito longa e circundam aquilo ali, e uma máquina vai dragando aquela quantidade torrencial de sujeira, de plástico que está boiando. Esses dias eu tirei até uma foto, postei, eu fui ali em São Paulo, na região lá, tinha um monte de sacos de lixo jogado no rio, pedaços de cama, pedaços de móveis. Então, quando Deus criou esse universo, esse vasto planeta, assim, maravilhoso, era a coisa mais linda, acho que não dá nem pra gente imaginar direito como era, né? Às vezes eu vejo algumas naturezas ali pelo YouTube, alguns países como os Alpes suíços, como a parte ali do Antártida, com aquelas neves, seus animais, partes da Holanda, e eu fico maravilhado. É extraordinário. Tanta beleza e pontos que o homem nunca alcançou, nunca chegou. E você vê a beleza, as quedas de água, as cachoeiras, as águas cristalinas, a diversificação de verde. Né? Então, quando Deus criou isso aqui, eu fico pensando no Éden, a beleza que não era, a multicolorido das aves, né? O multicolorido até da serpente. Diz que no passado, quando não existia pecado, os animais voavam, as serpentes voavam, era multicolorida. Era totalmente diferente do que é. Totalmente diferente. Depois que entrou o pecado, Deus fez com que o animal fizesse o quê? Rastejasse, comesse poeira, né? Isso é bíblico, né? Então é isso. É fantástico, né? Quando a gente para pensar, a gente vê como que Deus ele é grandioso e maravilhoso, né? Eu vou ler aqui então. E o mundo aqui, pela pergunta, foi criado pela mão de Deus. Pela mão de Deus. Pela mão de Deus, né? Aí Salmos que você falou? Isso, Salmos 33, do 6 a 9. Pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá? Mediante a palavra do Senhor... Fechou? Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Olha que interessante, né? Quando ele fala que ele guarda as águas debaixo da terra. A bacia amazônica é algo interessante. A bacia amazônica, ela tem mais água no seu subsolo do que ali naquele do que lá no Amazonas e tudo. Ela Nossa. tem muito mais águas no seu subsolo. É o aquífero Guarani? Não ainda? Não.
Existem 10 grandes aquíferos no mundo. Uhum. 10 grandes aquíferos no mundo. Desses 10, 7 são no Brasil. Nossa. 7 são no Brasil. As próximas guerras que surgirão futuramente, que irão acontecer, infelizmente, não vão ser por causa de briga de nação, não, vai ser por causa de água. Nossa. Entendeu? Falta, escassez de água, que já está acontecendo em várias partes do mundo. Os chineses, eles trazem mercadorias para nós aqui, e eles voltam com os porões dos seus navios carregados de água. Não águas potáveis, não. Eles pegam águas de rios, córregos poluídos aqui, não sei como é que é o sistema, jogam nos seus porões para levar para a China para poder tratar a água lá, para poder ter água para beber, porque eles não têm a quantidade de água que o nosso país tem aqui. Que loucura! É loucura, né? Nossa, eu não sabia disso. Então, pelo amor de Deus, então, né? Ele criou todas as coisas, né? Olha que interessante, juntar as águas. Você já parou para pensar que a água ela vai até ali, né? Como isso? Ele deu, acho que em Isaías, se não me fala, que ele deu limite para o mar, até onde o mar poderia chegar. Olha que interessante, né? E dali ele não passa. Não sei quando dá uma ressaca, uma coisa parecida, né? Mas a gente tem que entender que Deus, ele é um criador que ele controla tudo. Entendeu? Não só no universo, mas como nesse planeta caído em pecado. Ele não é só o criador, é mantenedor também. Ele é mantenedor, com certeza absoluta. É interessante quando a gente estuda sobre a criação, é que é mais fácil a gente poder acreditar no criacionismo, que a gente acredita na criação de Deus, porque ele é lógico, Sim. Ele faz todo sentido, né? Quando você vai ver na ciência, a ciência ela confirma isso. Sim. Ela confirma o dilúvio, ela confirma muitas coisas. Sim. E aí quando você parar para pensar, você vê, para você acreditar no Big Bang e que tudo surgiu do nada, você teria que ter muito mais fé, porque existem muitas lacunas, é uma teoria. Toda Sim. teoria, eu sempre falo isso, existe a diferença entre teoria e tese. A teoria é algo que está só na mente, e a pessoa foi lá e criou um projeto e disse que é uma teoria. Agora a tese é algo que foi validado. Sim, né? sim. Agora a teoria do Big Bang, ela fala que houve explosão, mas quem garante que essa explosão não foi Deus que gerou e criou tudo? Porque é tão organizado. Se você parar para pensar, as flores elas têm espécies diferentes e cores, cheiros diferentes. E aí você pega os pássaros, a mesma coisa. Sim. E aí você pega a quantidade de plantas, né, de animais. É algo tão extraordinário de vocês pensar. Geralmente assim, quando você para para pensar sobre só o corpo humano, né, como que o olho ele foi criado, são tantos mecanismos assim. Cordas vocais. Cordas vocais, o coração não funciona parcial. Se tiver Sim. um pouco, então é algo tão extraordinário, é uma máquina tão fantástica que não tem como você acreditar que tudo isso surgiu do nada, né? E a gente vai pro nada. Você vê que você tem que ter mais fé para não acreditar Sim. que existe um criador Sim. do que acreditar. É impressionante. E até os cientistas hoje eles confirmam, né? Muitos cientistas são ateus totalmente, mas muitos cientistas. Teve um cientista que ao contemplar a Terra do espaço, ele falou assim, quando ele viu assim aquele planeta azul assim maravilhoso, né? Porque 70% do nosso planeta, 70-75% do nosso planeta, ele é água. Então você imagina o tamanho disso daqui. Ele falou assim, não tem como olhar isso aqui e não entender que existe um criador para tudo isso daqui, né? Então o próprio cientista hoje, né? Crê em Deus, na existência de Deus, nada, é impressionante. E com os telescópios e tudo, eles ainda não conseguiram encontrar água. Não, eles não conseguem, pra você ter uma ideia, não se consegue fabricar água. Não consegue fabricar. Eles conseguem jogar um pouco de sal nas nuvens lá, para fazer uma chuva temporânea aqui, uma chuva temporânea ali, mas até hoje, para você criar água, você precisa do raio. Que loucura. Você entendeu? Precisa de uma série de situações para se criar a água. E você pode reparar, a água, onde geralmente a água nasce? Grande proporção. Nos altos montes, nas montanhas. Existem vários montes que têm lagos intermináveis. Como é que aquilo ali surgiu ali? E fica jorrando. Fica jorrando porque a misericórdia de Deus é tão grande de alimentar
a nós, os seus animais e tudo, que ele cria e o homem é incapaz de produzir. Nossa. De produzir isso daí. É extraordinário. E não é tem comprovado como. cientificamente que é incapaz de produzir água. Não existe como. É. Como explicar isso? Como explicar isso? Se não for Deus, né? Exatamente. Só, aí você pega os cientistas, só o Isaac Newton, Isaac Newton só é o maior de todos os cientistas, né? Sim. Na área acadêmica. Da época, né? E aí você para pensar, se fosse hoje, ele teria acho uns 3, 4 Nobels, só pelas descobertas que ele teve. Né? Einstein teve 2, e já é considerado extraordinário. E ele escreveu mais sobre a criação, sobre a Bíblia, do que sobre ciência. Exatamente. Vamos para a terceira pergunta? Vamos lá. Quem participou do ato da criação? Agora vamos ver quem estava lá, hein? Quem estava lá na criação? Muitas pessoas não sabem, tá? Isso que a gente vai ler aqui é desconhecido da grande maioria das pessoas, tá? Muitos não sabem. Quem estava lá presente? Aqui a gente já viu, a gente vai recapitular, né? Vamos lá. Sim, nós vamos voltar então lá para o livro de Gênesis, capítulo Gênesis 1, versículo 1. 1 né? e 2. E aí eu leio João. Tá, então no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, trevas era tudo escura, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, falou-se aqui de Deus Pai e de Deus Espírito Santo, não é isso? exatamente. Agora nós vamos para João. Agora esse João 1, de 1 a 3. Esse João aqui na realidade, o João mesmo, o apóstolo João, ele vai falar através do Espírito Santo quem estava lá nesse momento. Ó, a gente já viu que o Deus Pai estava no versículo 1. No versículo 2 o Espírito estava, Espírito Santo, né? Agora vamos ver em João. João 1, do 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. De quem a gente está falando aqui? De Jesus Cristo. Jesus Cristo. Já parou para pensar que Jesus, ele estava junto na criação, junto com o Espírito Santo e junto com Deus, o Pai? Ou seja, a Trindade estava ali. Sim. É isso? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era Deus. Né? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus... Olha que interessante. Você tem o braço, você tem o antebraço, você tem a sua mão. Você tem a sua perna, você tem aqui a sua coxa aqui, a sua perna e você tem os pés. Certo. Se faltar um desse aqui, você está completo? Não. Então, a mesma coisa é a Trindade. Se faltar a minha mão, vou ter uma deficiência. Né? Então, tudo em nós praticamente se resume em 3. Não. Né? Tudo se resume em 3. Se faltar alguma coisa aqui, então na criação é a mesma coisa. Cada um tinha uma função. Mas na criação desse planeta aqui, estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tem outras passagens aqui que eu não me lembro que falam justamente sobre isso também. Né? No princípio de todas as coisas. Né? A gente vai ter mais algumas para ler. E aí, se tiver faltando mais alguma, você pode comentar, viu, irmão? Sim. O que é sensacional é você notar que Deus, ele planejou fazer o que ele fez aqui. Será que ele chegou e falou assim, vou dando a telha, ele foi lá e fez? Ou será que ele se planejou? Será que foi algo já pré-determinado? Eu acredito, né? A gente vai ler aqui, segundo a palavra de Deus, que ele devia já ter o projeto, chegou aqui, ele executou, né? Ele fez. Eu acho que Deus é um Deus criador, né? Então ele tinha um plano de criar seres, né? Conforme o quê? A sua imagem e a sua semelhança. Entendeu? Então Deus ele tinha, vamos dizer assim, um sonho no seu coração para criar seres humanos que o amassem, que fossem feitos sua imagem e sua semelhança. Então, com certeza, estava no plano de Deus. Né? Só que eu acho que existe algo mais abrangente na criação desse planeta aqui. Né? Que Deus sabia que existia um ser que iria
fazer uma rebelião lá no céu. Entendeu? E que esse ser que iria fazer essa rebelião lá no céu, ele iria ter que ser expulso do céu. Nós não sabemos de que forma, de que maneira, mas ele precisou ser expulso de lá. E Deus, através disso, precisava mostrar para o universo, para os mundos não caídos, que realmente Ele é amor, que suas leis são perfeitas e que tudo que Ele faz é com ordem e decência. Então hoje nós somos aqui como se fosse um teatro para o universo, mas o único mundo que caiu, que é bíblico isso, é o nosso planeta. Então o universo inteiro, os anjos, bons e maus, né? Outros planetas. Outros mundos, né? Que a Bíblia fala de outros mundos não caídos, né? E estão de espectadores da Terra? São espectadores da Terra. Nossa. Então existe uma batalha espiritual muito grande. É uma batalha que nós, com os nossos olhos, não conseguimos ver, mas existe uma briga dos anjos bons e dos anjos maus, podemos dizer assim, sobre quem que vai dominar a nossa mente, sobre as decisões que nós escolhemos durante a nossa vida. Nossa. Entendeu? Então, é uma batalha mesmo, é uma luta, é uma guerra do bem e do mal. É a luta do bem e do mal. Isso está inserido apenas no nosso planeta. O inimigo das nossas almas, ele não tem condições, não pode sair daqui. Ele está preso aqui. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele ficou preso aqui. Entendeu? Então, por isso que ele intitula aqui como a sua pátria, como a sua terra, como príncipe desse mundo, mas ele já foi vencido. Ele perdeu esse direito até disso. Né? E interessante agora que você mencionou, eu lembrei de uma passagem, a de Jó. Quando ele estava por rodear a terra, Satanás, ele foi num concílio, onde estava a Trindade e todos os governantes de todos os universos. Exato, dos outros planetas. Dos outros planetas. E aí ele chegou lá e Deus falou, de onde você vem? De rodear a terra. Ele não estava preso aqui ainda na terra, né? Não, ele tinha o livre-arbítrio de subir e descer. Mas quando ele cai, uma autora nossa diz que ele tentou ir para outros lugares e não permitiram. Então o único lugar que ele teve acesso foi a esse planeta aqui. Então por isso que ele se intitulava príncipe. Certa vez Jesus estava com seus discípulos e de repente vinha Satanás. Jesus viu a Satanás e falou assim, vamos sair daqui porque eu não tenho nada com esse. Entendeu? E aí quando Jesus morre na cruz do Calvário, Satanás perde o direito até de sair desse planeta. Nossa. Entendeu? Então lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, Colossenses 1,16. Pode ler, irmão. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, toda a existência desse planeta aqui, na realidade, foi criado para ele. Quando a gente fala para ele, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entendeu? Até até os nossos olhos não conseguem enxergar. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele toma esse planeta para ele de novo. E a Bíblia, lá na frente, nós vamos estudar, diz que ele vai voltar a essa terra. E mais outros estudos lá pela frente diz que no final do mal, a Nova Jerusalém descerá. E o quartel-general do universo, podemos dizer assim, será nesse planeta. Então, Deus vai habitar aqui. Se nesse planeta, isso é tudo bíblico, tá? Não estou falando da minha cabeça, não. Se nesse planeta nós ainda vemos beleza da criação de Deus em muitos lugares, em muitas coisas, você imagina quando essa terra estiver renovada. Vai se tornar o centro do universo um dia. Vamos ver aqui, então, como foi o processo diário da criação, o que Deus fez a cada dia. Aqui a gente vai ler, a gente tem de Gênesis 1, do 1 a 31, e do 2, do 1 a 3. Sim. Vamos só falar um pouquinho, vamos nesse tema aqui. Eu vou pedir para os irmãos aí, quem estiver acompanhando, espectador, leia em casa Gênesis 1, do 1 a 31, tá? É um desafio que eu faço para você poder ler aí. A gente vai comentar a respeito para o vídeo não ficar muito longo, mas peço que você verifique na sua Bíblia, tá? E depois leia também o Gênesis 2, do 1 a 3, tá certo? Isso. Mas é o que eu queria dizer, muitas pessoas não acreditam no Espírito Santo, né? Ou muitas pessoas não dão crédito ao Espírito Santo, né? Mas veja bem, Jesus quando morre na cruz do Calvário, um dos pontos é, importa que eu vá
para que ele venha. Quem que é esse? É o Consolador. Então, Jesus, quando sobe ao céu, quando ele assunta ao céu novamente, ele não nos desamparou. Ele deixou a pessoa do Espírito Santo. Então, muitas pessoas não acreditam na Trindade, só no Pai e no Filho, e não dão crédito ao Espírito Santo. Mas a própria Bíblia, lá em Mateus 28, que isso é importante nós falarmos, porque quem nos convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. É ele que nos convence nos dias de hoje. 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, os três aqui estão equiparados. Sim. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode faltar nenhuma, que eu fiz do braço aqui, do antebraço. Agora, se faltar, não tem falta. Agora eu vou falar uma coisa pra você. É ou não é estratégia de Satanás distorcer o que está aqui? Totalmente. Por quê? Se ele distorce, o que as pessoas fazem? Elas vão servir a Deus de uma maneira equivocada, errada. Ou vão negligenciar, por exemplo. Nesse caso, se a pessoa ela não dá o devido respeito para o Espírito Santo e não aprende qual é a função dele, ela negligencia o Espírito Santo. Por isso que Jesus fala assim, aquele que pecar contra o Espírito Santo, para isso não há perdão. Você agora me fez pensar. Primeiro, Deus, a Trindade se revelou como Deus, né? Então, o Deus do Antigo Testamento é aquele Deus que estava ali junto com Moisés, né? E tudo mais, que na verdade sempre foi os três. Sim. Só que cada um tem uma função. Exatamente. Só que quando veio Jesus, o que aconteceu? Os israelitas, os judeus, eles não reconheceram. Por que não reconheceram? Porque eles estavam sob o jugo romano e eles queriam um militar ali, que libertasse eles daquela situação. Jesus não salvasse a humanidade inteira. Exato. Tanto que eles se fecharam. Não queriam que toda a humanidade, por eles poderiam todo mundo morrer. Sim. O importante era salvar Israel, né? Sim. Entendeu? Então, só que é o oposto. Jesus veio fazer o que eles deviam ter feito, que é levado o amor dele, o evangelho para todas as nações. Nós estudamos, eles seriam sacerdotes. Você imagina se o povo de Israel tivesse perseverado naquilo que Deus pediu para eles, quando você vai lá em Gênesis capítulo 19, 20, 21, que ele distribui ali os mandamentos, distribui tudo e fala assim, vocês vão ficar como cabeça, como sacerdotes, para você mostrar para a humanidade, porque era a única nação que não adorava a Deus dos pagãos, era o povo de Israel, entendeu? Não adorava a Deus dos pagãos. Então quando você vem aqui para 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 13, olha o que fala: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, nossa, é sempre os três. É sempre os três. E equiparados, não tem essa de um menor, outro maior. Sim. Tem algumas religiões que fazem o que os judeus fizeram com Cristo, estão fazendo com o Espírito Santo, é o que você falou agora. Exatamente. Não reconhece. Jesus esteve no meio do povo. Sempre Jesus esteve aqui. Desde a época de Moisés, desde a época de Abraão, antes do povo de Israel, 2000 anos antes, ele sempre esteve, sempre foi graça. Quando Deus imola o primeiro cordeiro lá no Éden, porque os primeiros nossos pais pecaram, quem que ele mata? Um cordeiro, representava quem? Jesus. Então sempre foi graça, entendeu? Sempre foi graça, a graça de Deus está sempre instituída. Né? Então aqui no processo diário da criação, o que Deus fez em cada dia, né? Vamos colocar lá em Gênesis rapidinho? Vamos. Gênesis 1. Então, quando você vai aqui no verso 3, aqui ao 5, ó, Deus ele cria a luz, né? E as trevas, né? Então, a luz para o dia, as trevas para a noite, né? Haja expansão no meio das águas, haja separação entre águas e águas, olha a separação de água doce, de água salgada, olha que interessante, né? Quando você vai do 6 ao 8 ali, né? Haja expansão no meio das águas, ele vai falar que e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo
da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Deus separou. As nuvens. Deus separou o rio, por exemplo, de águas abaixo lá. As águas fluviais, você mencionou. As nascentes. Sim, exatamente. Deus ele foi separando todas essas coisas, né? Ajunta-se águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. Olha aí. Então Deus separou todo aquele monte de água que existia quando o Espírito planava. Ele fez a separação de tudo isso aí e formou a terra. As partes secas. 30% de todo esse planeta aqui, 35% no máximo de todo esse planeta. E olha que é terra, hein? E olha que é terra, né? Aí ele manda produzir terra, as ervas, sementes, árvores frutíferas, segundo a sua espécie, que esteja sobre a terra, né? Ervas daninhas, semente conforme a espécie. Aí foi tarde de manhã, e disse, então haja luminares, estrelas, lua e sol. É aquilo que você falou. Cada dia ele trabalhou. Exatamente. Ele criou algo novo. Exatamente. No sexto dia, depois de todas as expansões, ele cria o ser humano do pó da terra, sopra ali na narina, né? E o homem passa a se tornar alma vivente. Né? Então nós somos uma alma vivente. O que eu acho impressionante é que Deus ele fica durante 5 dias criando tudo. Você falou, ele cria a luz, separa a luz e a escuridão, terra, água, cria luminares, cria sol, cria a lua, cria as estrelas, cria a vegetação, cria os animais de todo tipo de espécie, de ave, de peixe, de felinos e tudo mais. Depois o que acontece? Ele cria o ser humano. Mas se você notar uma coisa, tudo que o Deus ele fala, acontece. Quando ele fala que haja luz, cria a luz. Então o falar dele tem poder, ele cria com a fala. Exato. Só que o que eu acho extraordinário é que Deus fala e fez. Ele falou e houve luz. Ele falou e separou as águas. Ele tem um poder tão extraordinário que a fala dele cria. Ele é o Criador. É o Deus da ordem. Ele dá ordem. Só que... E o ser humano? Então o ser humano é maravilhoso, né? Vamos ler? Ser humano... Você mencionou, só que olha só. Né? Versos 24 e 26, né? Do capítulo 1 mesmo, né? Aí, olha que interessante aqui, ó. Ele não criou o homem sozinho. Então estava ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque ele fala aqui, ó. E disse Deus, façamos o homem o quê? Qual é o versículo 26, né? 26. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E no verso 31 ele fala, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E aí tarde e manhã no dia sexto. Então, quando você, telespectador, você lê esse capítulo 1, até o capítulo 2, mais ou menos até o verso 3, você vai ver que Deus ele fala assim, é bom, tudo é bom, mas quando ele finaliza toda essa criação, ele fala o quê? É muito bom. Né? Então ele pega ali o barro, junta todo aquele barro, forma o homem, a sua imagem, a sua semelhança e sopra ali o Espírito. Você já notou? Por que a gente precisa de ferro, zinco, sais minerais, a gente precisa de água, a gente precisa de potássio, precisa de várias coisas. Tudo vem da onde? Vem da terra, porque a gente veio da terra, então a gente precisa da terra. Sim, e vamos voltar para a terra, né? Vamos voltar para a terra se Jesus não voltar antes. Porque a gente foi feito para viver para sempre. Sim. Deus criou o ser humano para viver para sempre. Sim, né? Exatamente. É uma condição que a gente vai falar também a respeito. Sim. Mas o que eu acho extraordinário é que Deus ele falou e tudo se fez. Mas o ser humano ele fez questão de ir lá e usar a mão dele. A Trindade foi lá e juntou e esculpiu o ser humano. E assoprou o fôlego de vida. Então o ser humano é especial, porque se tudo, nem o sol, as estrelas da terra, ele falou e se fez, que é algo extraordinário. Deus foi lá e realmente sujou suas mãos e construiu o ser humano. Olha que interessante, né? Eu estava vendo tem um rapaz de Votorantim que ele é cabeleireiro, né?
Então ele pega as pessoas que estão nas ruas, mendigo de rua e tudo, e eu já estava vendo umas coisas. Ele pegou um rapazinho de 32 anos de idade, carioca, briga de família, não tinha pai, não tinha mãe, pagava aluguel, teve que sair do Rio de Janeiro. A aparência dele destruída, cabelo tudo enrolado, barbudo, assim, preto, todo preto, sujo, fazia mais de 4 anos que não tomava banho. Nossa. Aí esse rapazinho, esse cabelo, Deus falou assim, ó, eu pego as pessoas, eu levo lá pro meu salão, você vai tomar um banho, você está com fome, você vai se alimentar, você vai tomar um banho gostoso, você vai com uma roupa nova e tal. É impressionante, leva aquelas pessoas daquele jeito, tão decaídas, até o semblante sem esperança. Aí a pessoa dá um kit de roupas e de produtos de limpeza, pasta de dentes, depois ele começa a cortar. Eu acho que todo corte de cabelo que ele faz segue o cabelo da tesoura dele, porque interessante é quando parece que está cortando palha de aço. E ele transforma aquela pessoa. E você vê a pessoa que sai assim de uma pele suja, dos cabelos tudo vazado, ruim, barba, tudo por fazer, o semblante caído, e você vê aquela pessoa do lado da foto assim, sorrindo, leve, feliz, erguendo a cabeça e dando dignidade. Então, o pecado, ele causou isso. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e o inimigo nos odeia. Entendeu? Porque nós somos seres humanos que nós conseguimos procriar olhando de frente nos olhos assim. Satanás nunca conseguiu. Ele não pode dar a vida. Ele destrói a vida. Porque nós somos semelhantes a Deus. Então, ser semelhante a Deus, o que é semelhante? Ser semelhante é ser semelhante. Então eu não posso olhar o meu semelhante e ver que ele está ali necessitando de um alimento e de alguma situação, e eu virar as minhas costas para ele. Por quê? Porque eu vou estar virando as costas para o próprio Deus. Nossa. Você está entendendo? Então, quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, é em caráter, é em amor, é em dignidade, é em humildade, é tudo. Você está entendendo? Então, para mim ser semelhante a Ele, eu tenho que buscar todos os atributos que Ele tem. Claro que eu nunca vou chegar nesse meu corpo mortal, mas eu me assemelhar espiritualmente. Por isso que Ele fala assim, os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos. Eu sou o Espírito, e aquele que me adora em Espírito. Nossa. Você está entendendo? Então, semelhança é isso. Ele nos ama além, né? A gente se olha no espelho e vê uma sujeira ali, e ele fala, tem que tomar banho porque eu estou sujo, né? Entendeu? Na graça de Deus, eu olho o espelho e eu vejo Jesus, e ele na sua perfeição se apresenta a Deus para lavar a minha impureza. Nossa. A semelhança de Deus é algo maravilhoso, a criação de Deus, tudo. Extraordinário. Isso é comovente demais, você pensar que a gente é a imagem de Deus, e quando a gente se aproxima dele, a gente se parece com ele, a gente passa a fazer o que ele espera que nós façamos. Sim, né? sim. Que é se parecer com ele, né? Em espírito, em caráter, né? Sim. Em tudo. A única coisa que nós vamos levar daqui, dos salmos, chama-se caráter. Você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode ter a sabedoria que você tiver, você pode ter o que você quiser material, mas a única coisa, se nós nos salvarmos, nos salvando, é o caráter. É aquilo que a gente semeou para a honra e glória do nosso Deus. Então nós somos semelhantes, nós somos semelhantes, ser semelhante a Cristo, inclusive no caráter. Nossa. Entendeu? Que é a única coisa que nós vamos levar daqui. Entendeu? Fantástico. Vamos ler a pergunta número 5. Vamos lá. Qual é a posição do ser humano na criação divina? Eita. Então, esse a gente vai ler. Vamos Gênesis 1, do 26 a 26 e o 27, depois o 2, o 7 e depois
o 18 e 25. Então, qual a posição do ser humano na criação de Deus? Primeiro, Deus deu uma ordem, né? Não vou nem ler aqui, mas eu já sei mais ou menos o que é. Ele deu uma primeira ordem. A gente já verificou. Já verificamos, né? De dominar sobre todas essas coisas. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Olha lá, quer ver? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ele enfatiza aqui, macho e fêmea os criou. No 2,7 ele vai dizer, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nossa. Agora, olha que interessante, né? Soprar nas nossas narinas e nos tornarmos alma vivente. É algo tão sensacional que Deus tudo ele fez falando, mas o ser humano ele falou, o ser humano ele esculpiu com a mão dele. Sim. E assoprou o fôlego de vida, para que a gente pudesse deixar de ser um boneco inanimado para ser um ser humano perfeito. Ser humano perfeito. No 18, 25, também do livro de Gênesis, né? Isso, Gênesis 1. Não, é 18 É 1, 18 e 25. É o 2, desculpa. 2, do 18 ao 25, e 25 né? Isso. Vou lá. Então pode ler se quiser ler. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhes corresponda. E o 25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Olha, interessante, né? Viviam nus, não tinham vergonha, tinham a pureza dentro de si. Uhum. Então, quando Deus nos criou com pureza. Quando você volta aqui, esses versículos aqui, de 18 ao 25, você vai ver que Adão ele percebia que todos os animais tinham sua fêmea, tinham seu par, mas ele não tinha. E Deus viu a necessidade, então, de deixá-lo dormir, Deus toca, de dar costela, e forma uma nova pessoa, né? Formou a mulher da onde? Do lado. Não formou na frente, nem atrás. Por quê? Porque juntos eles deveriam dominar. É igual um casal que tem uma família, né? Juntos eles têm que criar a sua família, andar de lado a lado, educar seus filhos. Não tem um maior nem um menor. Não existe. São equivalentes, cada um com a sua característica. Cada um com a sua função. Com a sua função, né? Aí quando eles erram, quando eles pecam, o que eles fazem? Eles pegam folhas de figueira, porque viram que estavam nus, perceberam a nudez e se vestem de folhas de figueira, né? E aí, quanto tempo dura uma folha de figueira? Horas? Um dia? Talvez 2 dias? Porque ela começa a secar e ficar tudo feia, né? E aí você acaba ficando ridículo, porque a partir do momento que eles erram, a natureza também começa a morrer. Os animais começam não morriam, né? Não Verdade, morriam. Os animais também não eram imortais. Nada morria. As plantas, quando eles erram, eles pecam, a natureza começa a morrer junto com eles. E aí Deus, quando chama Adão, ele fala assim, Adão, onde estás? Não é porque Deus não sabia onde é que estava Adão, Deus sabia. É para que Adão escutasse a voz de Deus e fosse ao encontro dele, mas ele fugiu da presença de Deus. Né? Escutei a sua voz, tive medo e me escondi. E aí Deus já percebeu o que aconteceu. O que ele faz? Ele mola o primeiro cordeiro, né? Simbolizando quem? Jesus, que viria para salvar a humanidade ali. É, né? Impressionante. E agora eu pergunto para você, quanto tempo dura uma pele de cordeiro? Quantos anos dura uma pele de cordeiro? Né? Então, aí você vê a justiça de Deus cobrindo a vergonha do homem já ali no Éden. E aí a história vai contar que eles tiveram que sair, foi colocado anjos com espada, e eles iam depois na porta lá, e o arrependimento, sabe? E aí vai a história
é longa, né? Uhum. Desde Existe todo um plano, né? Desde esse capítulo 3 aqui de Gênesis, né? A Bíblia só teve pureza até esse capítulo 3 aqui, no sentido de lá para cá nós colhemos aí a situação do pecado. Impressionante é que a Terra ela era perfeita, os animais perfeitos, o ser humano perfeito, imortais, eles foram criados para viver para sempre. Por isso que a gente não aceita a morte, né? Sim. E se agarra a vida. Porque a gente não foi feito para morrer. Sim, o ser humano pode estar no leito de morte lá, ele está se agarrando a vida. E tem versículos na Bíblia, eu vou até pegar e vou colocar aqui pro espectador ver. Diz que mesmo depois de Adão e Eva, eles viviam muito tempo, como você mencionou aqui, sim, né, de Matusalém e 960 vários outros. 900 e tantos, mesmo eles se tornando mortais, eles ainda viviam muito, até Deus ir lá e abreviar, né? Sim. Porque existia muita maldade. O pecado ele destrói. Sim. O pecado ele já destruiu, tornou o ser humano mortal, né? E malvado por natureza, ele automaticamente ele já é pecador. Sim. Ele tem essa natureza pecaminosa, sim, que a gente tem que buscar Deus para poder lutar contra ela, sim, né? Quando Adão e Eva eles pecaram, eles permitiram que Satanás se instalasse aqui com seus anjos maus, né? Sim. Mas quando a gente para pensar como que a terra era perfeita, na Bíblia diz que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina o tamanho do cacho de uva. Imagina o tamanho desse cacho de uva. É. E detalhe, os homens tinham aproximadamente 4 metros de altura. Sim. Imagina, essa casa tem o quê? 3 aqui? 2,70. 2,70. Um homem tinha 4. E precisava de 2 para carregar um cacho de uva. Não é um homem de hoje. Sim, o de hoje é. Então, se você vai para pensar, a gente... do pecado. O pecado ele foi deteriorando. O pecado ele criou as doenças. Está acabando conosco. Está acabando com o ser humano, está acabando com a terra, está acabando com os animais. Sim. Você falou agora do mar e tudo, né? Da quantidade de lixo que vai, né? Sim. Então, é tanta deterioração, é tanto pecado, que a gente está nos finalmente, mas mesmo assim a natureza ainda é linda. Nossa. Imagina antes, quando era perfeita. Sim. Sem essa deterioração que o pecado sim, foi corrompendo, foi destruindo o ser humano, foi destruindo com o tempo. Sim. E é extraordinário. O interessante disso tudo é que a Bíblia é uma carta de Deus para nós, e nós devemos buscar os exemplos que ela deixou para nós, para que um dia a gente, pela misericórdia e pela graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a gente possa alcançar esse novo Éden que Deus preparou. Né? Amém. Então hoje, pela graça, nós temos condições, se nós somos obedientes à voz de Deus, a vivermos essa eternidade. Isso é porque ele tem um plano, né? Sim. Não é à toa. As pessoas acham que assim, a gente está sobre a graça, ou é meio aleatório, parece, sabe? Ou acaba confiando mais em outras pessoas. Só que quando você passa a estudar a palavra de Deus, você vê que tudo é coerente, né? Antes de ele criar o ser humano, ele já tinha um plano de se caso o ser humano pecasse, né? Sim. E como o ser humano pecou, ele falou, olha, eu vou matar o cordeiro aqui, que esse cordeiro sem pecado, ele está morrendo no seu lugar, né? Por que ele está morrendo no lugar? Porque a lei de Deus fala assim, se o homem pecar, ele vai morrer. O salário do pecado é a morte. Mas quando Jesus se apresenta para ele, ele fala assim, Pai, a sua lei diz que se o homem pecar, ele tem que morrer. E Deus é justo. Mas a sua lei não diz se alguém poderia morrer no lugar desse homem. Alguém tem que morrer. Então eu estou me prontificando a morrer no lugar desse homem para salvar a humanidade. Por um homem o pecado entrou na terra, mas por um homem veio a salvação. Então Jesus se oferece a Deus, deixou toda a glória dele lá no meu e no seu lugar, no céu, para que nós pudéssemos viver em novidade de vida. Então a gente tem a oportunidade de ver para sempre de novo, como Adão e Eva? Com toda certeza. Deus ele faz um convite que mesmo morrendo aqui, mas sendo obediente à sua vontade, a palavra de Deus ela fala que nós seremos novamente transformados, né? Perfeitos de novo. Perfeitos. É por isso que você falou então do novo Éden, né? Exatamente. Você mencionou o convite de Deus, Paulo falando, e não abrir e fechar de olhos, assim, em questão de segundos, não me explica que eu não sei, se é plano de Deus. Os que ficarem vivos, que a mercê da volta de Jesus serão transformados. Os que morreram em Cristo
ressuscitarão, né? Num corpo incorruptível. E quem estiver vivo em Cristo será transformado. Da mesma forma que o morto. Diz que o mar dará os seus mortos, gente. Gente, pessoa de toda geração, de toda era. É fantástico você imaginar quantos bilhões de pessoas vão ser. Ah, com certeza. Olha, esse é um tema de estudo que a gente vai falar mais à frente, tá? Mas é algo sensacional que você não deve perder. A gente vai falar sobre o plano da salvação, porque Deus ele tem esse plano e ele descreve na Bíblia inteira esse plano, desde Gênesis até o final. A gente já falta 2 perguntas pra gente fazer. E a gente também vai falar sobre a volta de Jesus. E aí, depois da volta de Jesus, o que vai acontecer com a Terra? Ah, então. Depois da volta tem muita coisa que vai acontecer. Né? Muita coisa vai acontecer. Porque Jesus ele não tá lá à toa agora. Sim. Ele tá lá, tô tomando água de coco, esperando Deus falar. Vai lá. Buscar. Ele tá trabalhando. Ele tem uma função lá. Ele continua. Ele é sumo sacerdote e advogado. Ele é sacerdote, sumo sacerdote, meu advogado. A gente vai aprender tanta coisa nesses estudos que você não deve perder. Sim, tá? Com então, certeza. é muito conteúdo. É totalmente a Bíblia que responde. Então, o que a gente precisa fazer é o quê? Sempre estar aberto para aprender. Sim. O Espírito Santo age no nosso coração para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Sim. Mas a gente tem que se permitir isso, né? Também. Com certeza. Por isso que o Consolador está hoje no lugar de Jesus. Ele é essencial, pro plano. Por isso que você precisa aprender, as pessoas precisam aprender o plano da salvação. Quando a pessoa aprende o plano da salvação, que é a verdade, é o que Jesus ensinou, e aí você para pensar, peraí, se ele tem um plano, ele explicou esse plano. Se ele explicou esse plano e eu souber esse plano, ninguém vai me enganar. É que assim, é tão profunda a situação que Jesus mesmo fala assim, ó, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom, eu venci. Então eu fui na condição de homem, eu sendo Deus me desci aí numa condição de homem e venci. E estou dando a oportunidade para você de vencer também. Né? Nossa. Interessante, né? Por intermédio dele, né? Sim, sim. Vamos lá, pergunta número 6. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2:8, né? 2:8. Recebeu um grande jardim, né? Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então o Éden era aqui na Terra? O Éden era aqui na Terra. Tem gente que acha que é o céu, sabia? Não, é que eu não estou me lembrando agora, quando você pega o rio Eufrates, quando você pega aqueles rios. Eu fiz um estudo uma vez, esses 3 rios eles nascem de um ponto, e o jardim, porque quando você vai lendo aqui o livro de Gênesis, vai falando o que acontecia, a torrente das águas, o caminho que ela seguia, o espaço. Ele está ali naquela região do Oriente mesmo, onde tem o rio Eufrates, aquele rio Gange, ele faz uma ligação, uma parte ali com ele, entendeu? Ele ali naquela região, toda naquela região ali. Então, Deus ele permeou um jardim para os nossos pais. Né? E aí eu fico pensando, né? A beleza desse lugar. Eu fico pensando, né? Se a Terra já era perfeita, mas é um lugar mais maravilhoso ainda dentro da Terra. Sim. Que o próprio Deus pensou em cada detalhe. Sim, depois do pecado ele teve que estender um portal ali e fechar aquilo ali. Porque se eles fossem voltar ali e comessem do fruto da árvore da vida, o pecado nunca mais teria condições de ser extinguido da face da Terra. Nossa. Entendeu? Por isso que Deus ele fecha ali o portal para que eles não entrem ali e queiram comer da árvore da vida novamente, depois com a sua família, com os seus filhos e as outras pessoas, né, que depois foram surgindo. Porque se comesse daquele fruto ali, o pecado eles nunca morreriam, nunca iriam morrer, né? E o pecado nunca deixaria de existir. Que loucura. Então a palavra de Deus ela é uma história assim maravilhosa por causa disso, né? Ela ensina, o pecado. Você sabe o que é maravilhoso para nós, cristãos? É entendermos que um dia a morte vai morrer. Depois não pensar nisso? A morte vai morrer. Ela vai deixar de existir. Vai ser o nosso último inimigo. O último inimigo a ser enfrentado vai ser a morte. Deus criou essa terra aqui num plano maravilhoso, né? E Satanás ele deturpou a mente das pessoas e vem deturpando até os dias de hoje, entendeu? Então vai ser o nosso último inimigo. É impressionante pensar, né, que a gente vai viver um dia e não vai ter morte. Exatamente. Já pensou?
Sensacional. Eu sonho, vocês devem sonhar. Né? Todos nós, né, devemos sempre almejar esse momento. E eles tinham uma função ali também, né, que Deus deu para eles, né? Uhum. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Está lá em Gênesis 2,15. Então ele deu uma ordem, ó, você vai lavrar a terra aqui, você vai cuidar da terra, cultivar. você vai cuidar dos animais, né? Ele deu uma ordem, né? E essa ordem eles estavam fazendo. Até que um dia Eva resolveu dar uma passeada ali, não era para passear. E aconteceu o que aconteceu. Satanás se aproveitou dessa essa situação para Foi a primeira vez que o espiritismo ele entra na que é um tema também, hein? É um dos estudos ele entrou também. Ali naquele momento, né? Porque animal não a falava. Bíblia responde a respeito disso. Animal não falava, não. Né? Então ela olha para o céu, vê um animal lindo, que a serpente ela é bonita, multicolorida e voava, e vê um animal falando. Né? Então, que é isso aqui é um outro tema, né? Uhum. Mas assim, ela foi enganada, né? E aí e Adão se suicidou. Uhum. Ele ficou com medo de ficar sozinho. Amava e ele podia ter falado assim, não, Deus falou para não comer, eu não vou comer, agora você se vê com Deus. E Jesus teria vindo só para salvar Eva naquela época. Nossa. Né? Mas ele decidiu também errar e Deus deu as ordens, tirou eles do jardim e deu as ordens que precisou dar. Né? E hoje nós colhemos aí a consequência, né? Né? Como o pecado entrou por um só homem, como você falou, então todos nós já concebidos somos em pecado. Não é extraordinário você pensar que um Deus tão perfeito que consegue criar essa terra maravilhosa, que quando a gente olha a variedade e tudo, que o ser humano não consegue reproduzir nem a água, um elemento só, ainda mais os outros. Um Deus tão perfeito que criou uma estrela que demora 900 anos, 1000 anos para um avião comercial dar a volta. Uma estrela. É um universo que é incalculável a distância e o tamanho. Que a gente não conseguiria nem sair do sistema solar. Um Deus que é tão grandioso assim, né, que eu acredito que existem outros universos. Esse é só o nosso aqui, que a gente está aqui preso e não consegue enxergar. A nossa constelação ela é grandiosíssima, mas os cientistas já descobriram mas não é nada, outras. Não é nada. A própria Via Láctea já é um grão de areia. Exato. No universo. Exato. E aí você fala, um Deus que criou tudo isso. Ele veio, se fez carne como ser humano e morreu pela humanidade. A gente é formiguinha. A terra é poeira na poeira. E aí você imagina um Deus tão maravilhoso ter morrido por você, morreu por nós, morreu por todos, né? Porque o nosso preço é inestimável para Deus. Mas você sabe por quê? O ser humano, você é inestimável para Deus, você é precioso demais. Por causa da imagem e semelhança. Então eu acredito que perante todo esse universo criado por Deus, não existe ninguém igual à semelhança dele. Nossa. Na perfeição, imagem e semelhança. É por isso que ele nos ama tanto. E diz que lá no céu nós ainda estudaremos sobre esse amor. Eu fico ansioso só de pensar. Toda vez que eu esse aprendo. Amor, porque, a gente olha o nosso filho, às vezes eu pego meu menino, ele está também na porta, quase eu olho assim, mas eu amo tanto que eu chego a me emocionar. O amor que eu tenho, pecador, por um filho. Aí eu fico imaginando o amor que Deus tem por nós. A misericórdia que Ele tem por nós. Né? Então, é algo assim, fora da nossa compreensão. A verdade é essa, né? O interessante de ser pai é você ter pelo menos um pouco disso, né? De ter pelo menos uma noção do que é. É o que tenta se aproximar um pouco mais. Quando você fala de amor, você consegue sentir um pouco daquilo lá. É diferente. O amor de um pai para um filho, para uma filha, uma mãe, é algo assim extraordinário. Você não é pai, o dia que você for, você vai sentir isso. Você vai olhar, você sabe, saiu daqui, faz parte de mim. E você quer proteger, você quer dar o melhor que você pode dar. Assim é Deus na nossa vida. Só que ele fala assim, filho, eu quero dar o melhor para você. Eu quero restituir você. Eu quero realinhar você junto comigo. E eu tenho algo maravilhoso a te oferecer. Só que eu não posso forçar você a querer isso que eu quero para você. Você tem que tomar a decisão de querer estar comigo ou não.
Então Sim. essas são as decisões. É o livre-arbítrio, né? São as decisões que a gente tem que tomar. Não adianta eu falar assim, o céu, terra, lindo, beleza, natureza, tudo muito bonito. É Deus que criou. E eu ficar aleatório a tudo isso. Foi Ele que criou, tudo bem, foi Ele que criou, não. Então eu tenho que entender que tem um Criador, tem um Deus que me ama, tem um Deus que me protege, que me guarda, que me direciona. Uhum. Entendeu? Então é tudo isso. O amor de Deus é fantástico, né? Vamos ler a próxima pergunta? Vamos E lá. última, né? Pergunta número 7. Sob que condição o primeiro casal viveria eternamente no Jardim do Éden? Se caso não pecasse, né? Esse caso não é explicado. Né? 2:15. Agora Gênesis 2, do 15 a 17. Isso. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Eles não morreram imediatamente, mas se tornaram mortais, né? Então, porque assim... Um dia morreram. Anos depois, mas morreram. Foi justamente aquilo que Satanás falou para Eva. Ele falou assim, olha, tá aqui, ó, tô comendo. Não tô morrendo. E não morri. Seus olhos vão se abrir, vocês serão iguais a Deus. Porque ele queria ser como Deus e vendeu essa ideia para Eva, para a humanidade, e aí ele se instalou aqui como príncipe. Exatamente, como dono. Ele usurpou a terra. Ele é um usurpador. Né? Então, Deus dá uma condição aqui. Você tem tudo isso para você, mas não mexe nisso aqui. Olha que engraçado. Única regra. Única regra. E essa regra não é porque eles morreriam realmente, assim, a princípio, mas era uma questão de obediência. Ser obediente. Entendeu? Então, se Deus falar, outro dia eu falei assim, se Deus falar para mim assim, ó, isso aqui é branco, eu estou dizendo que é branco, não adianta você querer colocar outra cor, porque ele está dizendo que é branco. Você está entendendo? Aos olhos das pessoas eu posso me tornar uma pessoa, eu posso ser justo para você, eu posso ser justo para minha mulher, eu posso ser justo para as pessoas que me rodeiam, na visão das pessoas para mim. Que é limitado. Mas é só Deus que conhece que está aqui dentro. E Deus fala, não, você não foi justo coisíssima nenhuma. Entendeu? Então, eu posso enganar você, certo? Mas eu não posso enganar a Deus. Entendeu? Entendi. Isso aí é muito profundo, né? Então, Eva, Deus deu uma ordem aqui para eles, é muito simples, você vai ter de tudo, você vai lavrar a terra, você vai cuidar, mas não se aproxime daquilo. Você tem que se aproximar daquilo ali. Então é uma questão de relacionamento e obediência. Entendeu? Devia ser um fruto lindo, maravilhoso, né? E ela olhou, se encantou, viu um animal que não falava falar, aí o Espiritismo entrou pela primeira vez aí. Ela se permitiu, né? Se aproximar. Sim. E aí o inimigo só precisava de um contato. Ela quis defender a Deus. Essa voz não é de Deus. Essa voz não é de Adão. Essa voz só pode ser de alguém. Vou virar para esse alguém e vou falar poucas e boas para ele ir embora daqui. Aí ela não vê o inimigo. Ela já era inocente. Ela vê um animal belo. E falando. Entendeu? Então, eu acho que não é assim. Ou eu acho que é assim. Eu não acho nada. Perante a palavra de Deus eu não posso achar nada. Entendeu? A única coisa que eu sei é que um dia ele vai restaurar tudo isso que foi derrubado, tudo isso que foi deturpado. No Éden, restaurado. No Éden, restaurado. Então, eu acho que para nós o que fica é isso. Deus, um dia ele nos criou, ele abençoou, pela sua palavra ele fez todas as coisas, mas pela sua mão ele nos criou do jeitinho que ele queria. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança. E aí ele sopra em nós, para que a gente pudéssemos ter essa aparência, essa semelhança. Né? Fôlego de vida. Né? Nós somos criados para viver eternamente. Contemplar e ver a natureza. Se aproximar dele por meio da natureza, né? Porque quantas vezes eu saio aqui no fundo, aqui, olhando aqui, de noite aqui, madrugada, contemplando a natureza. Na chácara aqui?
saio pro fundo, ando, contemplo, Aham. oro, entendeu? Agradeço, choro, me lamento, peço entendimento e peço para que, principalmente para que um dia eu possa estar nesse Éden restaurado. Então, o que é interessante, quando a gente, como que se cria um relacionamento com Deus, né? A gente vai falar sobre isso, mas uma das formas é nos aproximarmos da natureza, porque lá a gente consegue realmente ver a criação de Deus e não tem como não enxergar Deus na natureza. Sim, não tem como, né? Então eu fui dado uma ordem aqui para eles, né? E nessa ordem foi dado, se você me obedecer, você vai estar aqui para sempre. Entendeu? E não chegue perto daquela... E tem daquela pessoas que não árvore. acreditam, tem pessoas que não sabem, tá? Eu já ouvi algumas situações, mas Adão e Eva, eles têm a oportunidade de viver para sempre de novo, né? Assim como todos os seres humanos. Sim, eles se arrependeram, né? E eles estão aguardando a volta de Jesus. Eles aguardam. Que faz parte do plano de Deus, o Sim, plano da salvação, sim, que a gente sim. vai estudar Sim, ainda, né? Então, Deus, ele tem um plano para tudo. sim. Isso é que a gente tem que confiar, tem que ter fé. Fazer a nossa parte, né? Você É. falou, nós devemos fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? A gente tem que estudar e aprender Sim. o que fazer. É aquilo que eu falei para você. Tudo isso que aconteceu, Deus, quando cria Satanás para ser lá o regente do coro celestial, ele sabia, com certeza absoluta, ele era onisciente, ele era presente, que Satanás erraria. Mas para que não houvesse dúvida sobre que Deus é amor, que suas leis que regem o universo são o profundo amor para com todos os seres não caídos e para com o universo, Satanás ele quis deturpar isso. Infelizmente ele veio cair aqui nesse planeta. E hoje nós somos como um grande teatro, num palco de teatro, né? E disse que a senhora White fala que os anjos não caídos, os seres não caídos vibram quando nós vencemos, derrotamos o inimigo, através em gestos simples, no dobrar de joelho, no abrir o coração, nos arrependermos quando erramos, quando falhamos. Então, se esse mundo veio a sofrer essa situação, existe a promessa que um dia ele será restaurado, né? E o mais bonito disso tudo é que Jesus ele vai viver no meio do seu povo. Isso para mim é algo fantástico. E outra coisa, hein? Criador do universo inteiro. A única coisa que vai demarcar a maldade e o pecado, porque todo o pecado será erradicado, o mal, os ímpios, Satanás, seus anjos, vão ser as feridas. Ele As deixou, né? feridas das suas mãos, dos seus pés, elas nunca vão deixar de existir, né? É o resgate da humanidade, é o resgate do planeta, né? Nossa. Então o ser criado, ele nunca poderá ser maior que o seu Criador. Isso que é a beleza do Evangelho. E quando nós entendemos isso, nós lutamos com unhas e dentes para um dia lutamos contra o pecado que quer nos destruir, quer nos afastar de Deus, para que um dia nós possamos ver e viver esse Éden restaurado, acima de tudo com Jesus conosco, né? Amém. Amém. Vamos orar? Você pode orar pra gente, por favor? Pai querido, louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti, porque na Tua palavra ela nos liberta, nos alerta sobre a beleza da Tua criação, sobre a bondade que vem de Ti e sobre o resgate que também haverá. Tu possa de uma maneira especial fazer com que nós possamos nos preparar para um dia podermos viver contigo nesse Éden restaurado. É o que lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Valeu, irmão. Obrigado, hein? Abençoe. Foi isso tudo fantástico, né? É sempre um prazer a gente falar sobre Deus, né? Nossa, falar sobre o plano dele. Queria dar um recado aqui pro espectador. Não deixa de ativar o sininho, tá? Para que você possa ser notificado de mais vídeos quando forem lançados, tá certo? E curta e compartilha para que essa mensagem ela chegue para mais pessoas que também podem se beneficiar do conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, pessoal.
mais que eu tente entender a razão, não vou conseguir. Por sua palavra o mundo criou, mas me esculpiu. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém